Fala aí, galera, aqui é o Cidadão X, né? Um tempinho aí sem postar vídeo novo pra vocês, né? Mas voltando à atividade aqui, agora com as coisas um pouco mais no lugar, e o que aconteceu? Pelo menos no cenário militar internacional é o de sempre, né? Alguma coisa zica, né? Algum tipo de ataque, mortes, né? Bombardeio, ou aquelas cenas militares loucas lá, né? Com nação atacando outra nação, envolvendo ali o Oriente Médio principalmente, é até comum. Por exemplo, eu falar para você que uma nação atacou outra, né, se tratando do Oriente Médio, da Europa, ou da intervenção do imperialismo norte-americano, ou de alguns países que são resistentes ao comando dos Illuminati, sempre tem uma treta ali, né, sempre tem um acontecimento diferente. E, por exemplo, quando você vê que uma nação ataca a outra, militarmente falando, até onde eu sei, sempre aconteceu na história da humanidade, isso é uma declaração de guerra. Uma nação atacar militarmente outra nação. Isso é declaração de guerra, oficial. Não precisa fazer mais nada, fazer papelzinho, comunicado, vídeo de contra-argumento no Facebook ou no YouTube, não. Atacou a outra, é treta, é guerra, cara. Só que existe uma coisa chamada universo paralelo ou universo alternativo Síria. Sim, cara, na Síria é um negócio muito louco. Tá acontecendo umas coisas na Síria que você fica observando ali, entendendo o contexto, que, nem faz sentido, mano. Ou melhor, faz um sentido do caralho, né, mano? É uma espécie de válvula de escape, como eu disse pra vocês, um universo paralelo, alternativo. Coisas que não deveriam acontecer, mas dentro da zona militar da Síria pode acontecer e não dá nada. Se liga. A cena maior que eu vou destacar para vocês aqui envolve Irã e Israel. Só por envolver essas duas nações em qualquer tipo de frase envolvendo militarismo, já é um sinal de alerta muito grande para quem conhece do cenário internacional aí. Irã e Israel, cara, é ameaça iminente, é guerra. Os caras ficam direto aí falando que um vai exterminar o outro e tal. Não, é muito louco falar de Irã e Israel. E teve um acontecimento interessante dentro do espaço aéreo sírio. Como eu falei para você, uma zona militar síria, que é uma zona de dimensão alternativa onde tudo pode acontecer que não deveria acontecer. Ou seja, aconteceu de que um caça daqueles top lá israelense, foi abatido por forças leais ao Bashar al-Assad dentro do território sírio, com o apoio do Irã. Ou seja, a galera do Irã, o exército do Irã, derrubou um caça de Israel dentro da Síria. Só de você falar isso daí, eu falo assim, mano, que bagulho louco. Logicamente que as desculpas e as justificativas de sempre vão surgir, que foi um ataque não declarado, do outro lado vão dizer que foi uma interpretação ruim do fato, que não foi bem isso que deveria ter acontecido, Israel vai alegar que estava numa missão para combater terrorismo e se autoproteger contra o avanço de inimigos. O pessoal do Irã vai falar também que estava se protegendo de um ataque de Israel, e eu não sei o que Israel está fazendo dentro da Síria, porque o Irã está dando apoio ao exército leal sírio, e Israel está dando apoio a quem? Aí por aí você já vê que tem alguma coisa errada. Tudo começou com uma declaração de Israel dizendo que abateu um drone iraniano no espaço aéreo lá, que poderia significar algum tipo de ameaça à questão da integralidade de Israel, digamos assim. E aí abateram esse drone, e aí Israel enviou esse caça para o espaço aéreo sírio para ameaçar os supostos terroristas, mas que na verdade ele queria era atingir os seus alvos iranianos. Porque a treta é Irã e Israel nesse momento lá. Tem várias outras tretas cabulosas acontecendo dentro da Síria, mas nesse momento agora, uma que se destaca é essa Irã e Israel, que é algo que o mundo inteiro já esperava que acontecesse há muito tempo, uma guerra entre Irã e Israel. Os caras se odeiam. E aí o que aconteceu? Esse caça foi enviado para atacar as posições iranianas e derrubaram o caça.
né? Por aí você já vê com um negócio cabuloso, derrubaram um caça, cara. Não é qualquer coisa assim, né? Quando você envolve, né, questão militar, né, derrubar um avião de ataque é um negócio que chama a sua atenção, cara. E aí eu destaco para você, né? Uma nação atacando outra é grave. Uma nação derrubando, né, o equipamento militar de última geração de outra nação e tal, no momento de ataque e contra-ataque, é mais grave ainda. Em se tratando de Irã e Israel, é absurdamente, né, alarmante. Para quem entende do assunto, o negócio é muito louco, cara. Porque, primeiro, ameaçar Israel é a mesma coisa que você ameaçar, de certa forma, né, a nova ordem mundial. É a mesma coisa que você atacar os Illuminatis. Né, porque Israel é uma base de operação de tudo que se diz de governo oculto no mundo. É por isso que tem aquela treta envolvendo Jerusalém, coisas do tipo assim, cara. É importante Israel no cenário internacional mundial por uma questão desses governantes ocultos que concentram uma parte do seu poder ali, né, na questão espiritual envolvendo Jerusalém, na questão da existência de Israel, ou pelo menos daquela cúpula que comanda Israel. Então ameaçar Israel é você ameaçar também a cúpula sionista, ou seja, a elite judaica que tenta controlar o mundo. Né, os governantes ocultos que eu estou citando aqui para você. Você também ameaçar Israel é a mesma coisa que você ameaçar o próprio imperialismo norte-americano. Né, você está querendo ameaçar o controle dos caras na região. Então é uma coisa muito grave para você estar lembrando, destacando, observando por aí. Porque Israel nada mais é do que uma base avançada do projeto de imperialismo norte-americano. Dentro do Oriente Médio, Israel ameaça qualquer nação que se colocar como oposição ao controle e à liderança dos Estados Unidos, né, ou os interesses deles ali. E aí que eu destaco para você, né, como você deve ter percebido, parece que dentro do universo, né, alternativo chamado Síria, vale tudo, cara. Né, vale qualquer coisa que você nem imaginava que pudesse acontecer, ou que as consequências seriam terríveis se acontecesse, dentro do universo sírio alternativo, está acontecendo nesse momento. Lá você tem conflitos entre Rússia e Estados Unidos. E eu não estou falando de conflitinho, de debate, de cartinha, de telefonema, de e-mail. Não, guerra mesmo, guerra não declarada oficialmente. Você tem equipamentos militares de última geração dos Estados Unidos confrontando equipamentos militares de última geração dos russos. E aí tem aquela questão do interesse, da posição estratégica envolvendo a Síria. Você também tem um conflito curioso para você chamar a atenção, como por exemplo entre os interesses do antigo Império Otomano, representado pelos turcos, confrontando com o interesse russo na região. E você também tem a Turquia atacando todo mundo ali, cara. A Turquia invadindo o espaço militar sírio, que deveria ser neutro, a Turquia atacando, curdos dentro do território sírio, dentro do seu próprio território, ou seja, a Turquia está promovendo uma espécie de genocídio, contra um povo que eles consideram como ameaça, à integralidade da sua nação, e ninguém fala nada. O Erdogan é um ditador, e os Estados Unidos apoiam o Erdogan de certa forma, desde que esteja dentro dos seus interesses ali, sendo que a Turquia tem lá os seus próprios interesses. E você vê a Rússia confrontando toda essa situação aí. Você pega ali, por exemplo, ali tem tropas iraquianas, tem rebeldes dentro da Síria que são mercenários contratados por terroristas, que na verdade são os próprios interesses do imperialismo norte-americano. Ou seja, os Estados Unidos contratam exércitos mercenários disfarçados de terroristas para promover os seus interesses. E aí acontecem testes de armas de última geração. Tudo isso dentro da Síria, ao mesmo tempo. Armas químicas, situações de ataques terroristas forjados, e que todo mundo vê que aquilo foi fingido para promover uma outra situação. Você tem lá confrontos curiosos, como por exemplo nesse caso aí, Irã e Israel, dentro de um âmbito militar. É uma consequência grave, cara. O próprio interesse dos Estados Unidos ali na região, com o seu projeto de imperialismo, está abrindo um rasgo dentro do território sírio, ali pela região ali, para ter acesso ao mar Mediterrâneo, que desde o início era isso. Eles queriam derrubar o governo sírio para ter acesso, para transportar ou para ter uma posição mais estratégica dentro do Oriente Médio, que era importante o acesso ao mar Mediterrâneo. E aí ficou aquela treta ali envolvendo, os Estados Unidos está rasgando o território sírio para ter uma faixa que eles chamam de zona de exclusão, zona neutra, que na verdade é uma zona controlada pelos Estados Unidos dentro do território sírio. É um negócio cabuloso, cara. E qualquer coisa, qualquer situação dessas que eu citei para vocês e algumas outras que eu nem me lembrei agora de citar,
né? Tudo isso aí pode ser e é considerado uma declaração de guerra oficial. E ninguém fala nada. Né? Acontece, e aí vem uma nação, pede desculpas, diz que foi mal interpretada, não era bem isso. Né? Você vai lá e bombardeia uma posição de militares de outro país, simplesmente de acordo com os seus objetivos militares, e diz que eu estava atacando terroristas. Né? E aí você vê que os terroristas trabalham para algumas nações, têm os interesses de muitos, né, governantes mundiais envolvidos dentro da Síria. Né? Um país quer derrubar o governo, outro país quer sustentar aquele governo. Tem aquela questão envolvendo o negócio de Primavera Árabe que eu expliquei para vocês. Cara, é meio curioso você observar o que está acontecendo na Síria nesse momento, e vale sua atenção sim. O próprio Irã, ele tem uns planos de expansão da sua influência dentro do Oriente Médio que ameaçam o controle que hoje, de certa forma, pertence a Israel. Israel é odiada por todo mundo, mas ela consegue se manter sozinha lá porque ela é forte pra caralho, tem tudo que precisa. Ela se banca, tem um sustento, tem um apoio internacional e fica por isso mesmo, ninguém mexe com os caras, mas todo mundo odeia os caras. E o Irã quer levantar essa bandeira de assumir a posição, ou seja, a oposição ao poder e influência de Israel dentro do Oriente Médio. Então, observa isso aí mais acontecendo atentamente aí, cara, que é curioso. No mínimo, curioso. Se não for o apocalipse ou a Terceira Guerra Mundial. Aqui é o Cidadão X, voltando com o canal aqui pra vocês. Valeu.